E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui trazendo mais 12 histórias de lobisomem, uma mini coletânea. Vocês gostam de história de lobisomem? Ainda mais nessa quaresma? Então vamos ouvir mais essas. A primeira que eu lhes trago se chama O Marido Amaldiçoado. Neuza sabia desde a noite do casamento. Não foi ele quem contou, ela viu. Tinham se mudado para o sítio pequeno nos fundos da propriedade do pai dele. Uma casinha de 2 cômodos com janela de madeira e chão de cimento. E naquela primeira noite ela acordou com a cama vazia ao seu lado. Ficou escutando o silêncio por um momento antes de se levantar. Foi até a janela e viu Ernesto no meio do quintal, de joelhos na terra, o corpo se contorcendo de um jeito que ela sabia que não era doença e nem convulsão. Ficou ali parada na janela até acabar. Quando ele voltou para dentro, sujo de terra e com aquele olhar de quem espera a pior reação do mundo, ela já estava deitada de volta. Ele ficou parado na porta do quarto por um longo momento. Você viu, disse ele, e não era uma pergunta. Vi, ela respondeu. E agora? Neuza ficou em silêncio por um tempo. Depois virou para o lado e disse: Agora você vem dormir, que amanhã tem que limpar o curral. Ernesto ficou parado na porta por mais um pouco. Depois foi se deitar. Eles nunca mais falaram sobre aquilo de forma direta. Desenvolveram ao longo dos anos uma linguagem própria, feita de gestos e olhares e combinações silenciosas que não precisavam de explicação. Quando a lua cheia se aproximava, era Neuza quem preparava o porão. Reforçava o trinco, levava água, colocava uma manta grossa no canto. Era ela quem trancava a porta por fora, antes de dormir, e quem destrancava de manhã cedo, antes dos vizinhos acordarem. Ernesto nunca pediu, ela nunca ofereceu, simplesmente aconteceu, como acontecem as coisas entre pessoas que vivem juntas por tempo suficiente. Os filhos cresceram, os netos nem suspeitavam. Os vizinhos do bairro rural conheciam Ernesto como um homem quieto e trabalhador, daqueles que aparecem para ajudar quando ninguém precisa e somem quando não tem nada a oferecer. Ninguém havia ligado os pontos. Os animais que apareciam mortos de vez em quando, os uivos que vinham do mato em certas noites, os cachorros dele que dormiam do lado de fora do porão em noite de lua cheia, como se estivessem guardando álcool. Os anos foram passando, com a paciência que os anos têm. Ernesto foi ficando de cabelos brancos, depois careca e depois curvado. Neuza foi ficando de cabelos brancos também, depois com dificuldades nos joelhos, depois com a memória começando a pregar pequenas peças. Onde havia deixado os óculos, o nome de gente que conhecia há décadas, os dias da semana. Foi a memória que falhou naquela noite de maio. Ela havia preparado o porão como sempre. Havia levado a manta, havia checado o trinco. Mas quando voltou para dentro, estava cansada, de um cansaço que tinha dentro dos ossos, e sentou na cadeira da cozinha, só por um momento, só para descansar um pouco antes de trancar a porta. Adormeceu na cadeira. A porta do porão ficou aberta. O bairro acordou com o latido dos cachorros. Eram quase 3 da manhã quando todos os animais começaram a uivar juntos. Aquele uivo comprido e desesperado que só sai quando alguma coisa muito errada está para acontecer. Seu Valdemar, que morava 2 sítios abaixo, saiu com a lanterna e com um facão.
Encontrou rastros no pasto, pisadas enormes, a grama amassada num padrão que não era de nenhum animal que ele conhecia. Ele acordou os vizinhos. Em meia hora, havia 8 homens com lanternas e ferramentas percorrendo o bairro. Encontraram Ernesto. O que Ernesto havia se tornado naquela noite, à beira de um córrego, bebendo água. As lanternas iluminaram aquele corpo enorme e transformado, e por um segundo todos ficaram paralisados. Depois alguém gritou. Ernesto fugiu, mas tinha 73 anos, mesmo sob aquela forma demoníaca. E os homens eram mais novos e estavam com medo. E o medo faz as pessoas mais rápidas e mais violentas do que elas mesmas o sabem. Alcançaram ele na divisa da propriedade. Seu Valdemar acertou uma facãoada 2 vezes antes que ele conseguisse escapar por meio do mato. Neuza acordou com um barulho lá fora. Levou um segundo para entender o que havia feito. Correu até o porão. Porém, o porão estava vazio. A manta estava no canto e o trinco aberto. Ficou parado na porta com a mão na boca. Ernesto chegou antes do amanhecer, arrastando uma perna, curvado, voltando a ser o homem que Neuza conhecia a cada passo. As formas diminuindo, os ombros encolhendo, o rosto voltando a ter aquelas rugas todas que ela conhecia de cor. Ele atravessou o quintal devagar e subiu os degraus da varanda se segurando no corrimão. Neuza estava na porta esperando. Ele não disse nada, passou o braço por baixo dela e ela o ajudou a entrar. Foram até o quarto, os dois juntos, devagar, como iam todo lugar nos últimos anos. Ela acendeu a luz da cabeceira, viu o ferimento do lado dele, fundo, escuro, que não parava de sangrar por mais que ela pressionasse com o pano. Ernesto deitou na cama deles, ficou olhando para o teto por um tempo, depois olhou para ela, que estava sentada ao seu lado, com a mão dele entre as suas, e disse com uma voz que já estava ficando fina. Eu sei que não foi de propósito. Neuza não respondeu. Apertou a mão dele ainda mais. Ele fechou os olhos antes do nascer do sol. Quando os vizinhos chegaram de manhã, envergonhados, sem saber bem o que dizer, com a história da noite anterior pesando em cada um deles, encontraram Neuza sentada na varanda, com as mãos no colo, olhando para o quintal vazio, com uma expressão que nenhum deles soube nomear. Não era raiva, não era desespero. Era o rosto de alguém que passa a vida inteira sabendo que esse dia iria chegar, e que mesmo assim não trocaria nenhum dos dias que vieram antes, não trocariam o seu amado. Ninguém teve coragem de dizer nada. Foram embora uma a um, em silêncio, deixando ela sozinha com a manhã e com o corpo do seu marido. Agora, um homem, mas na noite anterior, um lobisomem, uma besta fera. Então vamos para o nosso segundo relato da noite. O visitante da festa de São João. A festa junina do sítio Boa Esperança era a mais animada do município. Todo ano, no terceiro sábado de junho, o campo aberto nos fundos da propriedade de seu Dirceu se enchia de cheiro de canjica e milho assado, de bandeirinhas coloridas, barracas de madeira e gente de todo o bairro rural e da cidade vizinha que vinha de carro, de moto e até de a pé, só para não perder. Tinha quadrilha, tinha forró, tinha leilão de prendas, tinha cachaça com mel, servida em copinhos plásticos por R$ 2. Era o tipo de festa que começa às 6 da tarde e só vai embora quando o sol do dia seguinte expulsa os últimos resistentes. Naquela noite de junho havia
mais de 300 pessoas no campo. Ninguém prestou atenção no homem que chegou por volta das 8 horas. Era um tipo quieto, moreno, chapéu de palha na cabeça, como metade dos homens presentes. Camisa xadrez aberta no peito. Pegou um espetinho de frango na primeira barraca, ficou assistindo a quadrilha de longe com um copo na mão. Respondeu com um aceno quando alguém o cumprimentou. Ninguém sabia o nome dele. Ninguém achou isso estranho. Festa grande sempre tem gente que ninguém conhece. O que ninguém sabia era o que estava acontecendo com aquele rapaz. Ele havia esquecido. Parecia impossível esquecer uma coisa dessas, mas havia esquecido. A data, a lua, tudo. Havia acordado naquela manhã pensando num sábado comum. Havia se vestido, havia vindo para a festa porque fazia tempo que não saía de casa e achava que merecia uma noite normal entre pessoas normais. Só quando chegou e viu a lua subindo, enorme e alaranjada no céu da roça, é que sentiu aquele formigamento familiar começar na ponta dos dedos. Ficou quieto, ficou com os dentes cerrados, tentando controlar. Por quase 2 horas conseguiu, mas eram 2 horas de festa alta, de gente gritando e rindo e se empurrando, de forró no último volume, de fogos de artifícios estalando de vez em quando no céu. E cada barulho, cada luz forte, cada vibração no chão ia corroendo o controle que ele tentava manter com toda a força que tinha. Foi Dona Aparecida quem viu primeiro. Estava na fila da barraca de quentão quando notou o homem do chapéu de palha do lado de fora, encostado no mourão, com o corpo todo tensionado de um jeito que não parecia normal. Ele estava com as mãos abertas na madeira do mourão, os nós dos dedos brancos de tanta força, a cabeça baixa, respirando fundo demais. Ela ficou olhando sem entender. Então as mãos dele mudaram. Ela não conseguiu descrever depois com precisão. Disse que pareceu que os dedos ficaram compridos demais de uma só vez, que as unhas escureceram e curvaram, que os nós sumiram sobre algo que começou a crescer por baixo da pele. O homem soltou um som baixo e engolido que fez ela dar um passo para trás sem querer. Ele entrou na barraca do artesanato, derrubou metade das coisas expostas quando entrou. Bateu o ombro na estrutura de madeira e a mulher que cuidava da barraca saiu gritando sem olhar para trás. O grito dela cortou o forró por um segundo. As pessoas mais perto olharam, viram a barraca balançando, viram algo se mexendo dentro com uma silhueta grande demais para ser humana. Depois, a barraca inteira desabou. O que saiu dos destroços fez todas as pessoas decidirem ao mesmo tempo que precisavam ir embora. O pânico numa festa grande é coisa com vida própria. Ninguém coordena, ninguém decide, simplesmente acontece. As pessoas saem correndo em todas as direções ao mesmo tempo, derrubam as que estão na frente, esbarram nas barracas, tropeçam nos fios de extensões da caixa de som. Em menos de 2 minutos havia gente caída por todo o campo, crianças perdidas dos pais, idosos esporrados no tumulto, um homem que quebrou o pulso ao cair, uma mulher que levou uma cotovelada no rosto sem saber de quem era. A criatura ficou no meio do campo por um momento, enorme, curvada, a cabeça girando de um lado para o outro como se o caos ao redor a desorientasse tanto quanto desorientava a todo mundo. E alguém acabou ligando para a polícia. Os policiais que chegaram de moto 10 minutos depois encontraram o campo quase vazio, as bandeirinhas coloridas balançando sob o vento, as barracas derrubadas, e aquela coisa parada perto da fogueira que ainda queimava no centro. Sacaram suas armas, gritaram
ordem de parar, e quando a criatura se virou na direção deles, eles atiraram. 3 tiros. A criatura cambaleou, soltou aquele som. Os policiais disseram depois no relatório que nunca haviam ouvido nada igual, que não sabiam como descrever. Depois, a criatura girou e foi em direção ao mato, no fundo do campo. Cada passada mais rápida que a anterior, e sumiu no escuro, entre as árvores antes que alguém pudesse fazer mais alguma coisa. Os policiais ficaram ali parados, as armas ainda apontadas para o mato, por um longo tempo. Depois um olhou para o outro. Nenhum dos dois disse nada. O campo ficou em silêncio, só o estalo da fogueira e o vento balançando. As bandeirinhas coloridas sobre aquela bagunça toda. Ao longe, no mato escuro, não havia mais nenhum som. A festa de São João do sítio Boa Esperança não aconteceu nos 2 anos seguintes. No 3º ano, quando voltou, seu Dirceu mandou instalar 4 refletores potentes apontados para o mato ao redor do campo. E contratou 2 seguranças para ficarem na borda da propriedade durante toda a noite. Ninguém perguntou por quê, porque todo mundo já sabia, por conta do lobisomem. E aí, pessoal, gostaram desses 2 relatos, da nossa mini coletânea de relatos? De 2 relatos, né? Espero que tenham gostado. Então, em breve eu trago mais, né? Então, se você também quiser mandar seu relato, sua história, ou então pedir histórias aí pro canal, é só deixar nos comentários aí, ou então também mandar e-mail aí pro nosso e-mail aqui, que eu tenho na descrição, ok? Então ficamos por aqui e até um próximo relato ou história. Até mais, pessoal.